querido jovem adventista, seja bem-vindo a mais um estudo da nossa lição jovem Levítico. Já estou aqui com a minha lição de hoje marcada, meu capítulo 1, já mostrei para vocês ontem como está. Se você não assistiu o vídeo de ontem, por favor, pause este vídeo e assista o vídeo de ontem, porque algumas coisas que eu vou trazer aqui é uma continuação daquilo que a gente estudou ontem. Se você não estudou ontem, você vai ficar um pouco perdido, tá? Estou aqui também com o comentário bíblico adventista do sétimo dia, que é de Gênesis a Deuteronômio. De Gênesis a Deuteronômio e compreende Levítico. Nada menos do que um baita de um material maravilhoso, tá? Então, a lição de hoje vai falar sobre o compromisso incondicional e vai trazer aqui 3 razões muito importantes pelo qual o sacrifício, o holocausto, era chamado de agradável a Deus, aroma agradável a Deus. E eu quero me deter nessas questões aqui, trazendo o comentário bíblico adventista do sétimo dia para vocês, tá? Uma coisa que eu quero relembrar aqui, que hoje, enquanto eu estava estudando, é que nada está por acaso no relato bíblico, né? E aí hoje eu estava observando que eu fui fazer o estudo ontem, né? Da forma que o animal era colocado no altar. E o versículo 13 diz que as vísceras e as pernas precisavam ser lavadas com água antes de serem colocadas no altar para poder o holocausto ser completamente queimado, né? E a gente já estudou ontem qual era o significado de holocausto, porquê e tudo mais. Então, eu parei para analisar e eu fiz assim, mas vem cá, por que tinha que lavar as vísceras e as pernas do animal? Ele não ia ser completamente queimado? Não era só cortar e botar tudo lá em cima, que não seria agradável a Deus? E aí você vem ao comentário bíblico adventista do sétimo dia e você tem uma compreensão, a sua mente faz assim, ó. Gente, é maravilhoso quando você tem um complemento de estudo da palavra de Deus e não fica dúvida nenhuma, e toda vez que você ler, você vai se lembrar disso. Isso é maravilhoso. Eu quero gritar isso pra todo mundo. Então, gente, antes de a gente se deter aqui no que a lição traz hoje, eu quero deixar aqui pra vocês, eu quero fazer uma pergunta, depois eu vou lançar uma enquete, eu não sei se eu lanço só no Instagram. Se você não me segue no Instagram, me segue lá, que eu sempre compartilho as coisas que eu vou fazer aqui e lá. Mas eu acho que eu vou deixar uma enquete aqui no YouTube também. Porque eu fiquei com muita vontade, enquanto eu estudava hoje, de fazer vídeos adicionais dos capítulos, estudando verso por verso, pra você compreender a magnitude, a grandiosidade das lições que a gente consegue entender em Levítico. E aquilo que eu falei pra vocês no primeiro vídeo da nossa temporada. Levítico é um pré-evangelho. Se a gente não compreende Levítico, quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vai ler e não vai compreender as coisas. A gente pode entender, mas compreender, a gente não vai compreender. Levítico, ele vai trazer para você... Gente, tem uma... Só um exemplo para você entender. Lembra que ontem eu comentei com vocês sobre que todos eram incluídos no serviço ao santuário, tanto ricos como pobres. Lembra dos animais que eu falei pra vocês quais eram os animais? Lembra que tinha determinados tipos de animais? Se você não assistiu o vídeo de ontem, volta lá. Então, o comentário bíblico adventista primeiro vem falando que existem 2 tipos de animais, leão e águia, que não eram utilizados no serviço do holocausto, não eram sacrificados. Primeiro porque eram animais impuros e segundo porque Deus não aceita espírito altivo nem orgulhoso, mas espírito manso e humilde. E os animais que a gente estudou ontem têm espírito manso e humilde, leão e águia têm espírito altivo e orgulhoso, e eles não poderiam jamais representar Jesus Cristo. Mas algo que pra mim, assim, foi primordial para que eu ficasse com esse desejo de trazer pra vocês comentário dos capítulos, verso por verso, vídeos à parte do estudo diário da lição, vídeos complementos. Pega a tua Bíblia, eu sei que você não vem pra cá sem a Bíblia. Se você tá vindo a primeira vez no canal, você precisa saber, aqui a gente não começa nada sem a Bíblia, tá? Então, você tem que estar com a tua lição e tem que estar com a tua Bíblia na mão. A gente vai lá para o livro de Lucas. Abre a tua Bíblia aí em Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, capítulo 2. E vamos lá. Capítulo 2, o nascimento de Jesus, escrito aqui por Lucas, descrito por Lucas, a visita dos pastores, dos anjos e a apresentação de Jesus ao templo. Pensa, a gente aqui está no Novo Testamento. Digamos que você não estudou Levítico, você não compreende ainda as simbologias. Aí você vem aqui para o verso 22. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria levaram Jesus a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor.
Verso 24. E para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Aí você para aqui e fala, Maria e José foram lá e ofereceram 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Tá, beleza, ofereceram o sacrifício deles ao Senhor. Mas se você estuda Levítico, você entende por que Maria e José ofereceram 2 rolinhas ou 2 pombinhos e não 2 cabritos ou 2 novilhos. Porque aqui em Levítico a gente descobre que as rolinhas e os pombinhos eram a oferta que Deus havia designado para as pessoas que eram muito pobres e não tinham condições de dar cabras, cabritos ou cordeiros ou novilhos. Então, se você estuda Levítico e você entende que só quem dava pombinhos ou rolinhas eram pessoas muito pobres, quando você vai para Lucas e vê que José e Maria entregaram ali como oferta, como sacrifício pela purificação deles, ao passo que ela teve a questão do parto e tudo mais. E você só vai entender também isso se você estudar Levítico, a questão da purificação do corpo. E eles oferecem 2 pombinhas ou 2 rolinhos, você vai entender. José e Maria eram muito pobres. Caso contrário, eles tinham levado um novilho, eles tinham levado... Então, a família onde Jesus nasceu não era uma família rica, cheia de posses. Jesus nasceu num lar humilde, mas que era presidido pelo Espírito do Senhor, porque em Maria habitava o Espírito de Deus. Isso é maravilhoso quando você entende. E você para e fala, eu falei assim, meu Deus. Gente, que coisa maravilhosa. Isso é muito lindo. Então, eu quero gritar isso pra todo mundo. Só que a gente só consegue fazer isso se a gente estudar os capítulos verso por verso. Versículo 1. Por que está escrito nesse versículo 1? O que quer dizer isso? Versículo 2, versículo 3. Então, eu quero muito, muito trazer esses complementos para vocês. E assim, eu preciso que vocês me digam se vai ser relevante. Eu acredito que vai ser, gente, mas eu quero saber, assim, porque, cara, é muito maravilhoso. Meu Deus do céu, gente. Sério. E eu já dei uma estudada aqui nesse comentário bíblico, os outros capítulos, e tem coisas que eu... Meu Deus, nunca que eu ia entender isso se eu não estivesse estudando Levítico. E é isso que a lição quer trazer pra gente, sabe? Ai, meu Deus. Gente, enfim, eu vou deixar a enquete lá no Instagram, tá? Talvez eu coloque aqui no YouTube também. É porque eu acho que todo mundo que vem até o YouTube é porque me encontrou no Instagram. Mas eu vou deixar aqui também a enquete, porque, gente, vai ser muito maravilhoso nós estudarmos cada versinho de... Porque nada está aqui por acaso, gente. Nada na palavra de Deus foi colocado aqui por acaso. E nunca você não mais será a mesma pessoa depois que você entender Levítico verso por verso. E quando você for estudar o Novo Testamento, a sua cabeça vai ser outra, a sua mente vai ser outra. E isso não é simplesmente pelo estudo, mas é pela transformação que Deus faz na nossa vida. O meu entendimento sobre consagração, sobre votos, sobre devoção a Deus, está sendo outro estudando Levítico, porque eu estou percebendo como Deus exigia as coisas que fossem feitas da forma correta. E como muitas vezes a minha vida, eu olho para a minha vida e eu falo, meu Deus do céu, eu comparo minha vida com a palavra de Deus e eu falo, que desgraça, estou fazendo tudo errado. Então, a nossa compreensão sobre adoração, a nossa consagração ao Senhor é diferente quando a gente compreende Levítico. Então, não é simplesmente estudar para você ser inteligente, para as pessoas te elogiarem, não. É estudar para você compreender, claro, porque se você for ensinar a outras pessoas, você vai ter a compreensão correta, a interpretação certa. Mas também é para que a gente entenda como devemos colocar em prática verdadeiramente aquilo que Deus quer ensinar para nós através do livro de Levítico, gente. E isso é simplesmente maravilhoso, por isso eu quero contar isso para todo mundo, tá? Então vamos lá. Ai, depois de muita alegria, muita empolgação, porque eu realmente, gente, eu fico muito empolgada. Quando eu descubro verdades, quando eu descubro, assim, eu só quero contar para todo mundo. Então, a lição de hoje, segunda-feira, ela vem falando aqui de muitas das coisas que eu já falei no vídeo de ontem, então eu já não vou repetir, tá? Mas eu quero me deter aqui nas razões pelas quais o holocausto era um sacrifício de aroma agradável ao Senhor. A lição traz aqui 3 razões e eu quero mostrar pra vocês essas razões explicadas pelo comentário bíblico adventista, tá? A primeira razão pela qual Deus considerava o sacrifício agradável é porque era um ato de fé em Jesus Cristo, tá? E aí eu quero trazer pra vocês aqui, deixa eu só achar aqui onde é que está essa parte, porque eu dei uma marcadinha aqui de lápis. Vamos lá. Peraí, tá, gente, que eu vou encontrar. Aqui. Quando uma pessoa ela pecava, por exemplo, o holocausto era algo contínuo, tá? Era um sacrifício contínuo que era oferecido ali. O holocausto, gente, é a primeira e a mais importante, a mais antiga de todas as ofertas, tá? Quando você vai lá pro Gênesis, você vai descobrir que as ofertas queimadas, elas são anunciadas, elas são
mencionadas após o dilúvio, quando lá em Gênesis capítulo 8, é 8, meu Deus? Gênesis capítulo 8, Noé, ele vai lá e oferece holocaustos ao Senhor sobre o altar. E depois a gente vê também, ainda em Gênesis, Abraão, quando Deus pede Isaac, Deus pede que ele entregue o filho dele como um holocausto ao Senhor. E se você estudou comigo a lição de ontem, você sabe o que significava o holocausto e quão penosa foi, quão dolorosa, não penosa, mas quão dolorosa foi a decisão de Abraão de obedecer a Deus. Porque se você já sabe o que significa holocausto, na raiz da palavra, você sabe por que Deus se agradou da obediência de Abraão ao pegar Isaac e oferecer como holocausto, tá? Se você não sabe o que é holocausto, vai no vídeo de ontem, aí você vai ter uma compreensão melhor do que era que Abraão estava fazendo ali e por que Deus se agradou dele. E aí vem também no livro de Jó, vem falando também que Jó ele oferecia holocaustos ao Senhor em prol dos seus filhos, porque ele pensava, talvez os meus filhos tenham pecado contra o Senhor. Então ele oferecia holocausto, tá? Então, existia ali o holocausto contínuo da manhã e da tarde, que era obrigatório, inclusive, no dia da expiação. Mesmo no dia da expiação, esse sacrifício ele precisava estar ali continuamente. E aí, esses sacrifícios, eles eram realizados ali no serviço do santuário, de forma que ele servia tanto a nação como um todo, e também servia a cada indivíduo especificamente. Por quê? O centro da adoração era ali, né? Mas imagina uma pessoa que morava longe do santuário. Como é que ela poderia fazer ali o momento do ritual de consagração e entregar o seu sacrifício a Deus? O comentário bíblico adventista vem dizendo aqui: uma viagem da Galileia para Jerusalém, que era o centro da adoração, poderia durar vários dias, especialmente se o animal que fosse ser sacrificado fosse levado junto. Então, o que acontecia? Se uma pessoa precisasse ir sempre a Jerusalém, da Galileia a Jerusalém para oferecer seu sacrifício, era algo muito penoso. Então, o que acontecia? Jerusalém era o centro da adoração, então seria impossível, por exemplo, digamos que no retorno para casa a pessoa pecasse novamente, ela ia ter que voltar ao santuário. Se tornaria impossível isso, né? Então, o sacrifício, o holocausto contínuo, tanto da manhã quanto da tarde, servia para isso, para ser ali um sacrifício de perdão, né? Uma solução satisfatória, tanto para a nação como um todo, quanto para os indivíduos, né? De forma específica. E aí, o que acontece? Aqui vai falar que essa provisão que era feita era uma provisão de misericórdia pelos pecadores no tempo antigo. E aí o comentário vem falando aqui. Por que eu quero trazer essa questão de que o sacrifício era agradável ao Senhor porque manifestava fé em Jesus Cristo? Aqui diz... Apenas um carro de som passando aqui. Há ocasiões em que a pessoa peca, isso falando atualmente, e só se dá conta disso muito tempo depois. Por isso ela não confessa imediatamente. Há grande conforto em saber que Jesus Cristo está sempre pronto a cobrir os pecadores com seu manto de justiça, até que eles percebam a sua condição e vejam que ele jamais os abandona ou esquece. E que mesmo antes de irem até Jesus, a provisão necessária para a salvação já foi feita. Então, as ofertas, os holocaustos, eram de aroma agradável ao Senhor, elas agradavam a Deus porque manifestavam fé no Filho de Deus, em Jesus Cristo. Então, antes que o pecador reconhecesse a sua transgressão, como muitas vezes acontece conosco, fazemos algo e só depois de algum tempo confessamos ou nos damos conta. Antes que isso acontecesse, a provisão já estava ali. Por isso os holocaustos eram feitos continuamente, toda manhã e toda tarde. Porque eles serviriam para cobrir os pecados da nação, mesmo que as pessoas ainda não tivessem tido a consciência de seu pecado. Quando elas tivessem a consciência de seu pecado, mas não pudessem se deslocar até Jerusalém para fazer ali a sua oferta, lá em Jerusalém, elas deveriam ter a fé e a certeza que lá em Jerusalém estavam sendo oferecidos holocaustos continuamente, pela manhã e pela tarde. Então elas poderiam ali confessar os seus pecados ao Senhor e saber que Ele estava aceitando ali a confissão dos seus pecados e que o sacrifício por esses pecados já estava sendo feito no santuário. Gente, e fala a verdade pra mim, isso não é maravilhoso? Isso não é incrível? É maravilhoso. Então, graças a Deus pela maravilhosa providência de Jesus Cristo. E quando nós entendemos que o povo de Israel manifestava fé no sacrifício de Jesus, nós precisamos hoje entender que o sacrifício de Jesus foi feito de uma vez por todas, não foi contínuo, não necessitou, foi um sacrifício perfeito, foi um sacrifício substitutivo, porque a culpa é nossa, nós é que deveríamos morrer, mas ele veio e morreu em nosso lugar.
É maravilhoso manifestarmos a fé em Jesus Cristo, obedecendo a sua palavra, obedecendo a sua vontade. O segundo aspecto é que o holocausto é uma oferta voluntária. E aí tem aqui, ó. Embora as ofertas queimadas discutidas em Levíticos fossem voluntárias, quando elas eram oferecidas, já havia sido predito qual era o ritual que deveria ser observado. Deus gostaria, né, das ofertas feitas de forma voluntária, não obrigatoriamente, mas ainda que voluntárias, elas necessitavam seguir o mandamento do Senhor, as ordens de Deus. E aí o que acontece? Qual era o objetivo de Deus aqui? Era ensinar a obediência. Deus podia perdoar, Deus iria perdoar, mas apenas se existisse obediência às orientações divinas. Aí quando você estuda Levítico, você olha para trás lá no Gênesis e você percebe por que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. Obediência. Manifestação de fé no sacrifício de Jesus. Deus ia perdoar, Deus ia aceitar, mas tinha que ser da forma que ele queria, porque ele é santo, ele é perfeito. Abel fez da forma que Deus exigiu. Abel foi ensinado por seus pais Adão e Eva que sem derramamento de sangue não haveria perdão dos pecados. Caim também foi ensinado, mas ele decidiu oferecer do jeito que ele queria. Não obedeceu às instruções de Deus. Então, o Senhor rejeitou a sua oferta, porque o seu coração era mau. Então, quem se aproximasse de Deus deveria fazer isso da forma determinada por ele. A adoração só seria aceitável ao Senhor se fosse feita de acordo com as orientações orientações divinas, tá? E aí, nessa questão aqui dos holocaustos como voluntários, eles eram oferecidos com um espírito de muita alegria a Deus. E aí, aqui diz assim, hoje não mais se oferecem holocaustos, mas deve se desenvolver na vida cristã o mesmo espírito de alegria que se manifestava na entrega das ofertas para o holocausto. Lá em 2 Coríntios capítulo 9 diz que Deus ama a quem dá com alegria. E geralmente, eu não sei na sua igreja como é, mas eu cresci ouvindo muito esse verso, quando se refere a gente tirar o dinheiro do bolso e ofertar ao Senhor. Mas aqui, as ofertas, elas eram uma manifestação de consagração completa a Deus. Então não é só o nosso dinheiro que a gente deve dar a Deus com alegria. A gente deve dar o nosso serviço a Deus com alegria. Então, o nosso tempo deve ser separado para entregar a Deus com alegria. O tempo que nós passamos para estudar a lição, para estudar a Bíblia, para ajudar a outras pessoas, para pregar o Evangelho, esse tempo que nós doamos, que nós devolvemos, na verdade, porque o tempo é Deus que nos dá, esse tempo que nós dedicamos a Deus, ele deve ser dedicado com alegria. O alimento que nós comemos, o alimento que nós oferecemos, isso deve ser feito com alegria. As roupas que nós vestimos para glorificar a Deus, isso deve ser feito com alegria. Então, tudo que fazemos em nossa vida, não apenas entregar as nossas ofertas em forma de dinheiro, deve ser feito com alegria. O serviço que nós fazemos a Deus na igreja, por exemplo, se você é um líder de igreja, alguém que trabalha ali na obra do Senhor, isso deve ser feito a Deus com alegria. E muitas vezes as pessoas murmuram porque existem desafios para trabalhar com pessoas. Mas o nosso serviço deve ser feito a Deus com alegria. Você é líder de jovens? Faça isso com alegria. Você é professor da lição da escola sabatina? Faça isso com alegria. Você é cantor? Faça isso com alegria. Você é diácono? Faça isso com alegria. Você é zeladora da igreja? Faça isso com alegria. É com alegria que nós devemos servir ao Senhor. É com alegria. E aí, essas ofertas voluntárias, tem mais uma parte aqui que fala sobre ofertas voluntárias, ó. Deixa eu só ver aqui onde é que eu coloquei. Eu acho que eu esqueci de fazer essa marcação. Ou já passou? Não, tá aqui, pronto. O sacrifício era agradável, além nessa questão das ofertas voluntárias, porque revelava o desejo ardente do coração do ofertante de se dedicar a Deus, de se consagrar completamente a Deus. E aqui fala que o amor é voluntário, o amor é espontâneo, o amor é livre. E que muitas vezes a gente olha para as ofertas voluntárias e pensa, eles tinham que fazer isso como obrigação. Não era apenas um dever, algo que eles tinham que fazer ali pelo impulso, pelo rigor. Não, era voluntário. Ao mesmo tempo, eles tinham uma devoção a Deus. Olha, o tema da lição dessa semana, devoção. Então, o dever e o amor andam juntos quando se trata do serviço ao Senhor e também do serviço ao próximo. Então aqui diz que dever e amor são necessários na vida cristã, mas um não deve ser deixado de lado em detrimento do outro. O dever, ele cumpre a lei. Aqui vai dizer, deixa eu só voltar aqui a página, diz assim, ó, o dever cumpre a lei e segue por todo o caminho. O amor também cumpre a lei e segue por todo o caminho, mas o amor vai mais longe. Então quando a gente observa que Deus, ele se agradava do sacrifício,
porque ele era feito de forma voluntária, o ofertante estava demonstrando o amor a Deus, não apenas o dever de entregar-se completamente ao Senhor, mas o amor de se consagrar inteiramente ao Senhor. E isso é maravilhoso. E aqui diz, esse espírito é tipificado nas ofertas queimadas. Seria agradável a Deus se o espírito alegre de serviço fosse mais frequente. E ele vem tratando aqui sobre muitas das vezes que nós ofertamos algo a Deus com murmuração. E ele fala, né? Deus aprecia quando fazemos os nossos cumprimentos de serviço pelo dever, mas ele se agrada muito mais quando nós fazemos pelo amor, sem queixas ou murmurações. Então, é maravilhoso nós compreendermos isso. Por último, a terceira razão é que Deus valorizava o sacrifício porque mostrava qual era o tipo de resposta que ele queria de seu povo. Então, Deus, ele queria, como a gente estudou na lição de ontem, mantenha aí 100%. Deus, ele queria que essas ofertas manifestassem completa consagração a ele. Então, aqui, a palavra, eu já ia dizer a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor, mas aqui é o comentário bíblico adventista. Tem uma parte aqui que vai falar, deixa só eu encontrar aqui onde é que tá, que são muitíssimos comentários. Deixa eu só encontrar essa parte aqui, que fala sobre essa questão de forma completa. Aqui, achei. A oferta como holocausto, né? A gente estudou ontem o que é holocausto, qual era o significado da palavra e o porquê. E aqui diz que as expressões que em diversas versões você vai encontrar ali o significado do holocausto. E essas expressões descrevem as ofertas queimadas. Nenhuma parte dessas ofertas que eram feitas ao holocausto eram comidas, diferente de outras ofertas que algumas das partes eram oferecidas aos sacerdotes para que eles se alimentassem. Mas tudo era queimado e subia a Deus como aroma suave. Nada era poupado. Tudo isso era dado a Deus, o que demonstrava consagração completa. E ontem eu já falei com vocês, né? Eu trouxe no vídeo de ontem qual era o significado. Eu trouxe 3 pontos do significado de holocausto, né? Por que deveria... o animal, a questão da consagração do ofertante, a consagração de Jesus Cristo. Se você não assistiu o vídeo de ontem, vai lá que eu trouxe 3 pontos importantes do porquê o holocausto era agradável ao Senhor. Então é isso, gente. A palavra do Senhor nos diz lá em 1 João que ele nos amou primeiro. Então, em completa obediência e gratidão ao que Jesus fez, nós devemos entregar 100% da nossa vida para ele. E, inclusive, ontem, no vídeo de ontem, eu comentei com vocês, eu coloquei um vídeo adicional, né, de uma música que enquanto eu estudava a lição de ontem, o Espírito Santo me fez lembrar dela, e acho que durante essa semana toda eu vou ficar lembrando dessa música, eu vou cantá-la no meu momento devocional, em adoração ao Senhor. E se você não assistiu esse vídeo extra, um cover da música Em Fervente Adoração, eu convido você a ouvir essa canção e a compartilhar com as pessoas que têm estudado a lição com você, porque essa música vai falar especificamente disso que a lição vem trazendo aqui. Entrega completa, 100%, tudo colocado no altar, assim como os holocaustos eram colocados, tudo na nossa vida ser colocado no altar. Então confere essa canção, compartilha com os teus jovens, as pessoas que têm aprendido sobre Levítico com você. E eu desejo que essa música fique na sua playlist, não apenas aqui quando a gente estiver estudando Levítico, mas durante o resto da sua vida. Todas as vezes que você entender sobre consagração, sobre adoração ao Senhor, que essa música seja uma das músicas que faça você se lembrar de como deve ser a nossa relação com Jesus. Nós devemos entregar tudo em resposta a tudo que Ele entregou por cada um de nós. Que Deus abençoe você. Eu vou deixar a enquete aqui, tá bom? Porque eu quero muito trazer para vocês comentários de Levítico verso por verso. Vai ser muito edificante, eu creio que vai ser maravilhoso para você compreender não só o Antigo, mas também o Novo Testamento. E estudando, gente, o capítulo 1 de Levítico durante esses 3 meses, pode ter certeza que se você compreender o capítulo 1 de Levítico de forma completa, você vai... Todos os capítulos posteriores, você vai ter um vislumbre melhor do evangelho que é tipificado aqui em formato de leis através de Levítico, tá bom? Que Deus abençoe você, compartilhe esse vídeo com a tua classe e até o vídeo de amanhã. Ah, não, amanhã não tem vídeo, amanhã é quarta-feira. Não, amanhã é terça, né? Meu Deus do céu. Até amanhã, gente. Amanhã é terça-feira. Já tô aqui pensando que amanhã é quarta. Até o vídeo de amanhã, terça-feira, em que nós vamos estudar sobre as distorções. Porque você sabe que tudo que Deus faz, Satanás tenta, né? Então amanhã a gente vai estudar um pouquinho sobre isso, tá bom? Que Deus abençoe você e até o vídeo de amanhã. Tchau!